precisamos redobrar os cuidados. Glória a Deus, glória a Deus. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor lá no livro de Salmos, Salmo de número 125. Salmos número 125. Iremos ler aí apenas versículo 1 e versículo 2. Glória a Deus, Salmos 125. Quem achou, diga amém. Quem não achou, misericórdia. Vamos aguardar. Salmos 125. Amém? Salmos 125, ele diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Amém, igreja? Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, Deus, nós oramos e te agradecemos, Pai, porque o Senhor já tem falado conosco, o Senhor já tem ministrado ao nosso coração. Desde o início desse culto, o Senhor tem, meu Deus, tratado conosco, falado, tocado nas nossas vidas. O que te pedimos agora, Pai, é que através da sua palavra, o Senhor possa falar ainda mais ao nosso espírito e fortalecer a nossa alma no Senhor. Agora, Deus, em nome de Jesus, dê um forte aplauso a Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Um salmo muito conhecido da igreja. Um salmo que já é até canção há muito tempo. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. É como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Amém? Iremos ainda nesse 10º dia de culto seguido, nós estamos aqui no 10º dia, faremos 12 dias direto, falando de fé, é o tema desse ano, semeando cada dia para cada mês do ano. Então hoje é a semente de outubro, né, pastor? Hoje é a semente de outubro, e nós temos um tema hoje que é a fé que nos mantém de pé. Quem estiver anotando, o tema de hoje é a fé que nos mantém de pé. Glória a Deus. Irmãos, fé, 2 letras apenas para escrevê-la, mas que quando aplicada em nossas vidas faz uma enorme diferença. Uma fé forte que nos faz crer no impossível, uma fé que nos permite viver milagres, uma fé tão sólida em Deus, que independentemente das circunstâncias, não nos deixa desviar. É desta fé inabalável que precisamos para viver num mundo que a cada dia tenta nos afastar de Deus. Como simbolizada nesse Salmo 125, que fala que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que creem verdadeiramente no Senhor, ele compara como o monte Sião, compara como o monte de Deus, que não se abala, mas continua firme para sempre. Esse salmo está fazendo uma comparação daquele homem, daquela mulher, que tem uma fé tão firmada no Senhor, que ele compara com o monte Sião, que até hoje está lá, um monte de Deus, o monte onde está situada a cidade de Jerusalém, firme, inabalável, e ele diz, e durará para sempre. É dessa fé que nos mantém de pé todos os dias, que nos faz forte todos os dias, que nos impede de sair da presença de Deus todos os dias. É dessa fé que nós falaremos hoje. Uma fé que nos mantém de pé, que nos mantém firme no Senhor, independentemente das circunstâncias que estão ao nosso redor, do que nós estamos vivendo. Precisamos de uma fé inabalável. Amém, igreja? Precisamos de uma fé forte, de uma fé que crê no impossível,
de uma fé sobrenatural, de uma fé que nos fortalece todos os dias. Precisamos de fé para guardar ou aguardar as coisas acontecerem no tempo de Deus. Isso tem sido algo que muita gente não sabe lidar. Uma fé tão fortalecida e tão firmada no Senhor, que é capaz de aguardar as promessas no tempo dele. Não no nosso tempo, mas no tempo de Deus, na hora de Deus, no momento exato que o Senhor sabe que nós receberemos aquilo que tanto queremos. Uma fé que não desfalece, uma fé que não desanima, uma fé que permanece para sempre, aguardando no Senhor. Amém? A maior prova da nossa fé é não desfalecer, é esperar sem murmurar. O livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. No tempo certo, está falando no tempo de Deus, não está falando no nosso tempo, não está falando na nossa pressa, não está falando no nosso querer, mas é no tempo certo. Mas existe aí um se. Colheremos se não desfalecermos. Quando ele escreve essa palavra para a nossa vida, ele está dizendo que existem pessoas que estão esperando em fé, mas que por causa de demorar um pouco mais do que elas achavam, por causa de não acontecer ainda naquele momento que ela queria que acontecesse, não colheu porque desfaleceu, não colheu porque não soube esperar, não colheu porque não acreditou na promessa do Senhor. E o inimigo da nossa fé é o desânimo. O inimigo da nossa fé é a mesmice e, por que não dizer, também o comodismo. Eles batem de frente com a nossa fé, porque se nós desanimarmos, a Bíblia diz que nós não colheremos. Se nós ficarmos naquela mesmice, corre o sério risco de nós encontrarmos um estado de morbidão da fé tamanha, que Deus diz: eu estou a ponto de vomitar, porque está morno, porque não está fervoroso no Senhor, porque deixou de acreditar e desfaleceu na sua fé. E a fé também, ela também é abalada quando nós nos acomodamos, quando nós paramos de correr, quando nós paralisamos as nossas ações em Deus, no comodismo, ela é abalada. São inimigos da nossa fé, que nós temos que combater todos os dias. E nós precisamos de fé para enfrentar algumas situações na nossa vida, para permanecer de pé diante de alguns obstáculos que nós enfrentamos. Então, primeira coisa, precisamos de fé para esperar o dia do Senhor. Amém? Precisamos de fé para esperar o dia do Senhor. Quando nós lemos em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, ele diz o seguinte: antes de tudo saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo, preste atenção, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pedro já nos alertava que nos últimos dias chegariam pessoas e escarneciam da nossa vida, da nossa fé, da nossa crença, dizendo: onde está a vinda do Senhor? Ou seja, por que ele não veio ainda, se era prometido? Por que ele ainda não chegou? Por que ele não apareceu, se a Bíblia diz que ele vai voltar? E escarnecem e zombam da nossa fé, porque nós esperamos a vinda do Senhor. Amém, igreja? Quem espera a vinda do Senhor, dê um forte aplauso a Ele aí. Glória a Deus. Porque nós esperamos a vinda do Senhor, mesmo que já passou mais de 2000 anos que Cristo subiu. E quando nós olhamos em Atos, os apóstolos estavam ali, Cristo ia falando com eles, ia subindo, e de repente as nuvens encobrem ele.
E eles continuavam olhando para cima, e aparece 2 anjos e dizem: por que varões galileus estão olhando para cima? Eis que esse mesmo Cristo que subiu, da mesma forma vai voltar. Então quando ele sobe, as nuvens encobrem, e na sua vinda vai ser como um abrir de cortina. As nuvens vão abrir e Cristo vai aparecer. E é dessa forma que nós cremos. E é dessa forma que os apóstolos criam, acreditavam. É dessa forma que o apóstolo Paulo pregava nas suas igrejas, quando ele fazia as suas caminhadas evangelísticas. Paulo já esperava a vinda do Senhor nos seus dias. Ele já aguardava a vinda de Cristo naquele tempo. Ele dizia: olha, para nós que ficamos vivos ainda na sua vinda, seremos transformados. Para nós que estamos vivos. Ou seja, ele esperava o Messias ainda em vida. De lá para cá, já passou alguns bons anos, e Cristo ainda não voltou. Mas pastor, por que não voltou? Porque Cristo quer salvar o máximo de vidas possíveis. Porque Cristo quer resgatar o máximo de almas possíveis. Por isso que a Bíblia diz que Ele é longânimo, e Ele aguarda que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Dê um forte aplauso a Ele, igreja. Glória a Deus. E quando eles questionavam isso, quando eles falavam: olha, escarnecedores aparecerão, escarnecedores estarão dizendo: quando é? Por que ele não chegou ainda? E a Bíblia traz uma resposta. Logo em 2 Pedro 3, versículo 9, o Senhor traz uma resposta. Ele diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Ainda que algumas pessoas dizem: não, mas está demorando demais, está demorando muito, então ele nem vem. E Deus diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as suas obras que nela existem desaparecerão. Que Ele vem. Mas nós não sabemos o dia. Nem para Jesus, na época que perguntaram para ele sabia. Os discípulos, todos eles querendo saber quando é a sua segunda vinda, quando o Senhor vai voltar. Ele dizia: nem o filho, somente o Pai sabe o dia que virá. Mas a Bíblia diz: ele não saiu do seu controle. Existe um motivo para que Cristo ainda não tenha voltado. Existe uma resposta para por que Cristo não voltou. Justamente porque Ele é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Todos cheguem ao arrependimento. Porque Ele quer dar oportunidade para todos. Ele quer oferecer a oportunidade que eu e você tivemos de receber Jesus para todos. Porque se ficar uma pessoa nessa terra que não teve a oportunidade de receber esse Cristo pelo menos uma vez, ele não vem, ele não vai vir. Se ele está dizendo: eu tenho paciência com vocês, para que todos vocês cheguem ao arrependimento, é porque Ele quer que todas as pessoas entrem em contato com a palavra de Deus. E na medida que entra em contato com a palavra de Deus, conhece a verdade, conhece sobre Jesus, ela tenha uma escolha: se ela vai querer Cristo ou se ela não vai querer o Senhor. Mas é dado àquela pessoa a escolha. E Ele está dizendo: eu estou esperando pacientemente para que todos se arrependam. Amém, igreja? Dê um forte aplauso a Jesus. Glória a Deus. Nós temos que ter fé para esperar a sua vinda. Nós temos que acreditar nessa vinda. Nós temos que acreditar que da mesma maneira que Ele subiu, Ele vai descer. Ele aparecerá entre as nuvens para buscar a sua igreja. E o apóstolo Tiago fala em Tiago 5,7 o seguinte: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor.
Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam vocês também pacientes, fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Diga aleluia. A vinda do Senhor está próxima, mas nós temos que esperar com paciência. Nós temos que aguardar com paciência, firmado no Senhor, não fraquejando na nossa fé, mas permanecendo de pé, aguardando a vinda do nosso Jesus, porque Ele vem no dia correto, no dia certo, no tempo de Deus. Jesus vem buscar a sua igreja, e eu e você estaremos fazendo parte da comissão que vai morar no céu. Se você crê, dê um forte aplauso a Ele, igreja, aleluia, glória a Deus. Queridos, nós precisamos de fé para resistir às tentações, porque enquanto aguardamos a vinda do Senhor, pacientemente, crendo na sua vinda, nós temos que enfrentar as tentações. Enquanto nós esperamos a sua vinda, nós precisamos enfrentar as tentações. E durante a nossa caminhada nessa terra, o diabo vai querer de todas as formas nos derrubar. Ser tentado, irmãos, não é pecado, mas ceder à tentação nos leva ao pecado. Porque ser tentado, só ser tentado, não é pecado. Mas quando você é tentado e você cede à tentação, aí você está pecando. Mas vamos dar uma clareada nisso. Provérbios capítulo 1, versículo 10, ele diz assim: meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta, ou não permita. Se os pecadores quiserem seduzir você, enganar você, quiserem trazer você para eles, para fazer as mesmas coisas que eles, não permita. É o conselho da palavra de Deus para nós. Se os pecadores estão te chamando para voltar para a balada, se eles estão te chamando para voltar à prostituição, se eles estão te chamando para voltar às maquinações, para voltar aos planos diabólicos, para voltar a roubar, para voltar a mentir, ou sei lá o que, se eles estão te chamando, não permita que os seus passos corram para eles. Não permita que as suas palavras venham te enganar, venham te seduzir a voltar ao pecado. Não permita, é o conselho de Deus. Não permita que os pecadores te seduzam, que as palavras te seduzam, que as circunstâncias, que os ambientes te seduzam, porque na medida que seduzir, na medida que você cair nessa tentação, você estará pecando, e aí nós estaremos falhando no que diz respeito a guardar o Senhor firme na nossa fé. O próprio Jesus, ele foi tentado de todas as formas. A Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 4, versículo 1, que ele foi levado para o deserto para ser tentado. Ele foi com o objetivo para o deserto, para ser tentado. A palavra de Deus diz que coube a Deus encerrar o pecado na nossa carne. Então nossa carne, ela abriga o pecado. E era necessário que o nosso Cristo, que veio de tirar o pecado do mundo, viesse em carne, para sofrer as mesmas coisas que eu e você, para então ter a autoridade para tirar o pecado. E a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 2, versículo 17, por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas, diga comigo, todas as coisas, diga forte, diga todas as coisas, ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. 18, pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados.
naquilo que ele sofreu. Sofreu aonde, irmãos? Sofreu na carne, sofreu no corpo, no momento que ele estava no deserto, 40 dias no deserto. Ele pôde experimentar todo tipo de tentação, ele pôde experimentar todo tipo de plano maquiavélico do diabo para fazer ou para tentar seduzir o nosso Jesus. Mas como sumo sacerdote, como aquele que era capaz ou que é capaz de se achegar na presença de Deus e levar a propiciação dos nossos pecados, ele suportou todos, ele venceu todos, para nos dar o exemplo e para ser o nosso consolo, para dizer: você também pode vencer, você pode ter a mesma força que eu tive para se manter firme em fé no Senhor, para não pecar, para não ser seduzido pelas paixões da carne. Você consegue, porque eu consegui. Dê um forte aplauso ao Senhor. Por isso que a Bíblia diz: naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Você está passando por uma tentação? Cristo é poderoso para te socorrer. Você está desesperado porque a tentação é tamanha que você não consegue resistir? Cristo é poderoso para te socorrer. Pastor, eu não tenho força. Cristo tem força por você. Pastor, eu não consigo. Cristo consegue por você. Mas você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa colocar nas mãos dele: Senhor, eu não consigo, sozinho não dá. E realmente, irmão, sozinho nós não conseguimos resistir às tentações, porque a carne, ela abriga o pecado. Nela foi encerrado o pecado, nela está o pecado, nela está os desejos. E quando nós estamos sem o Senhor na nossa vida, nós não temos forças para suportar os desejos, nós não temos forças para resistir às tentações. Por isso ele veio dar o exemplo, ele veio em carne, porque na carne ele sofreu, mas ele venceu todas as tentações naquele deserto. Sofreu e venceu por mim e por você. Amém, igreja? Ele foi levado para isso. Na oração no Pai Nosso que ele nos ensina, existe na oração no Pai Nosso um clamor de uma oração preventiva por causa das tentações. Quando eu chego no último versículo, no último parágrafo da oração do Pai Nosso, ele diz: e não nos deixeis cair em tentação. Oração que o Senhor nos ensina: e não nos deixeis cair em tentação. Uma oração que deve ser repetida todos os dias, todos os momentos e toda hora, porque todo dia, todo momento e toda hora o diabo planeja, o diabo coloca na sua frente um prato cheio, bonito e gostoso para você cair em tentação. Todo dia ele vai colocar uma situação diferente, todo dia ele vai montar uma mesa, um banquete para satisfazer os seus desejos, todo dia. E ele nos ensina: e não nos deixeis cair em tentação. Por que ele falou isso? Porque nós somos fracos, porque ele conhece a natureza do homem, ele conhece a natureza do homem que veio lá da matriz, Adão. Quando a gente pega uma fábrica que produz em série, vou falar da minha área, da área do medicamento. De vez em quando a Anvisa lança uns lotes de alguns produtos, e ele diz: aquele lote lá, ele não está bom. Aquele lote daquele produto, ele está não conforme com as regras da Anvisa. E todos os produtos, ou todos os medicamentos daquele lote são retirados do mercado. Porque naquele dia, o material, os insumos que foram usados para produzir aquele medicamento,
Vamos dizer que ele produziu 100 mil caixas de um determinado produto. Então naquele dia eles produzem as 100 mil caixas, só naquele dia. E ele teve uma matriz, e a matriz estava condenada. E todos aqueles medicamentos, os 100 mil, todos eles vieram da mesma matriz. Vieram das mesmas substâncias que foram colocadas nas máquinas para serem manipuladas e produzidas. Então aquele lote é o mesmo para as 100 mil caixas. E consequentemente, se eles pegam o produto, fazem as análises e vê que aquele lote não está bom, todos os lotes que foram produzidos naquele dia, aliás, aquele lote que foi produzido naquele dia, todos os 100 mil estão condenados. Quando nós pegamos a nossa matriz é Adão. Nossa matriz é Adão e Eva. E eles começaram a produzir depois que não prestava mais, né, pastor? Eles deviam ter começado antes, mas infelizmente eles começaram a produção em série depois do pecado. Então, se foi depois do pecado, toda uma geração que veio de geração em geração, e geração em geração até os nossos dias, toda ela foi encerrada no pecado. Toda ela. Então era necessário o nosso Cristo vir para consertar esse erro. Amém? Porque à medida que nós recebemos o segundo Adão, que a Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão, perfeito, sem pecado e sem mácula. Quando nós o recebemos, nós somos transformados. E nós saímos de uma matriz que não prestava para entrar numa matriz modelo de Deus, que é Jesus Cristo. Amém? Dê um forte aplauso a Jesus por isso. Glória a Deus. Então a Bíblia diz, ele nos ensina: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Irmãos, nós precisamos entender que o pecado, a tentação vai bater na nossa porta todo dia. E é necessário estar firmado no Senhor, para nós nos mantermos de pé diante das tentações. Amém, igreja? Então durante a nossa vida, uma certeza é: seremos tentados. Como eu falei para vocês, ser tentado não é pecado. O diabo vai bater na nossa vida todo dia. Então nós seremos tentados sim, de todas as formas. De todas as formas, seremos tentados. Não adianta você levantar a sua mão, dizer glória a Deus, falar: Deus vai me guardar da tentação, Deus vai me livrar delas. Vai, mas você vai ser tentado. Eu nunca serei tentado. Não, você vai ser tentado. E é por isso que nós precisamos entender essa palavra. Se eu já sei que eu vou ser tentado, igreja, eu preciso tomar algumas prevenções, algumas medidas de segurança. Amém? Glória a Deus. Efésios, aliás, 1 Pedro, ele vai falar o seguinte para nós, 5:8. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele está no nosso derredor o tempo todo, como uma fera, pronta para pegar a presa descuidada. E a presa, irmãos, somos nós. Quando nós descuidamos na nossa fé, ele está ao derredor como o leão que ruge, esperando a presa vacilar, esperando a presa descuidar, esperando a presa sair da presença ou da proteção de Deus. Porque à medida que nós erramos e pecamos, à medida que nós cedemos às tentações e entramos no pecado, é como se uma redoma de proteção do Senhor fosse desfeita, e o diabo vem como leão que ruge, ávido pela sua presa, valente para pegar a sua presa. Nós precisamos tomar cuidado. Ele diz ainda: resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês.
Por isso que eu disse que todo mundo vai ser tentado. Não só aqui, não só no Pará, no Brasil, mas no mundo inteiro. Aonde estiver um homem ou mulher que professa a fé no Senhor, vai ser tentado. Os problemas, as tentações que eles vão passar são semelhantes às nossas. Por isso que ele declara aqui: sejam sóbrios e vigilantes. Permaneçam firmes na sua fé. Porque a tentação vai chegar, e no dia que ela chegar, você vai resistir. Dê um forte aplauso ao Senhor, igreja. Glória a Deus. E para que mais precisamos de fé? Precisamos de fé para ficar de pé nos dias maus. Porque se temos tentações na nossa caminhada, também temos dias maus. Efésios capítulo 6, versículo 13, ele diz assim: por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. O dia mau, ele acontece na nossa vida, talvez uma, duas, várias vezes, porque são dias de batalhas, são dias de guerra, são dias de lutas. Teremos vitórias, é claro que teremos, mas também teremos algumas derrotas. Nos dias de derrota é que a nossa fé é mais provada. São nesses dias que descobrimos se construímos a nossa fé sobre a rocha ou não. São nos dias das derrotas. Porque viver de vitória em vitória, toda batalha que eu for eu ganho, toda batalha que eu for enfrentar eu sou vencedor, é bom demais. Mas nem todas as batalhas da nossa vida nós vamos obter o êxito. Não porque Deus não queira, não porque Deus não nos dá a vitória, mas através de algumas derrotas na vida, nós amadurecemos a nossa fé. Porque através de alguns embates, que nós não saímos de lá vitoriosos, nós podemos alicerçar mais a nossa fé para uma próxima vez. As batalhas, as lutas são dessa forma. Quando de uma parte perde a luta, tem que voltar para casa derrotado, o que ele mais quer no seu coração é aprimorar as suas artes de guerra, de batalha, de luta, para que numa próxima vez de encontrar aquele inimigo, ele vença. Nas lutas de artes marciais que nós olhamos na televisão, os lutadores, quando perdem, eles não saem dizendo que acabou a sua vida, que para eles não faz mais sentido a vida. Eles saem e treinam muito mais para numa próxima vez eles serem vencedores. Então dessa forma nós temos que encarar as nossas lutas, porque elas virão, irmãos. Elas chegarão na nossa vida em forma de muitas coisas. Lutas de todas as formas. Lutas, batalhas espirituais e físicas aparecerão na nossa vida, e nós precisamos de fé para enfrentá-las. A Bíblia diz os dias maus. Para os dias maus precisamos nos revestir da armadura de Deus, que está aqui em Efésios. Para esses dias maus, Deus nos preparou uma arma, porque Ele sabia que nós enfrentaríamos dias difíceis. Ele sabia que nós estaríamos em batalhas, nós enfrentaríamos lutas, e para essas lutas e batalhas, Ele nos preparou uma armadura. Ele nos preparou algo que nós vamos usar para enfrentar e permanecer de pé no dia mau. Vou ler de novo. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. Dia mau, é necessário estar armado. No dia mau, quando ele chegar, é necessário nós estarmos vestidos da armadura de Deus.
porque então nós resistiríamos o dia mau. E ele diz ainda, para permanecer inabaláveis. Todos nós temos uma armadura de Deus, mas tem gente que não veste ela. Ele preparou uma armadura para todos aqueles que creem nele, mas você precisa se revestir dessa armadura. Você precisa estar preparado para os dias de luta, com a armadura do Senhor, com a armadura do Senhor. Porque é nesses dias, irmãos, que a nossa fé vai ser provada. É nesses dias que nós iremos saber se nós construímos a nossa fé sobre a rocha inabalável que é o Senhor, ou se nós construímos na areia. Jesus Cristo, ele fala disso a respeito em Mateus capítulo 7, versículo 24, quando ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Que ouve as minhas palavras e as pratica, está falando do Evangelho, ele está falando da palavra de Deus, ele está falando da palavra de salvação. Todo aquele que ouve a palavra, o Evangelho pregado sobre Jesus Cristo, Senhor e Salvador, e pratica essa palavra, é comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Ele diz ainda: caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. Dê um forte aplauso a ele. Quando nós pegamos a palavra de Deus que tem sido ensinada aqui nesse lugar, quando nós pegamos uma sequência de palavra com tema de fé que tem sido pregada aqui desde o dia 1º, quando nós tomamos essas palavras para o nosso coração e a gente segue firmado nessa palavra, a Bíblia, Jesus, ele nos compara com um homem prudente, que teve sabedoria de construir a sua casa sobre a rocha. Nós precisamos dessa sabedoria para construir a nossa fé sobre Jesus, para essa fé se tornar uma fé inabalável, onde vem as lutas. Quando ele fala aqui de chuva, de rio que transborda, de vento que sopra, que bateu com força naquela casa, está falando das nossas lutas, ele está falando das nossas batalhas, das nossas guerras, que vem querer minar a nossa fé, que vem querer fazer com que a gente desvie da palavra de Deus, que a gente saia da presença, que a gente abandone a nossa fé. São as lutas do dia a dia. Se nós construirmos a nossa fé em cima da rocha, que é o Senhor, pode vir batalha, pode vir luta, pode vir guerra, pode vir o que for, nós permaneceremos inabaláveis na presença do Senhor. Dê um forte aplauso a Ele. Mas ele também fala daquele que não é prudente. Ele fala no versículo 26: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica. Ouve e não pratica. Ouve e não se atenta para aquilo que deve ser feito, para o caminho que deve ser seguido. Ouve e não pratica. Será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A pessoa que ouve a palavra de Deus e não pratica essa palavra do Senhor na sua vida, ela é uma pessoa insensata. Ela não fortaleceu a sua fé na base, que é o Senhor Jesus. E quando vem lutas, guerras, quando vem as batalhas, ela não vai resistir. Porque quando o dia mau chega, ela não tomou posse
da armadura. E sem a armadura, como que nós resistiríamos ao dia mau? Como que nós permaneceríamos de pé contra as nossas lutas, as guerras, contra tudo aquilo que vem nos acertar? Como? Uma pessoa insensata ouve, mas não pratica. Vem para a igreja, todo domingo está aqui, mas não pratica a palavra de Deus durante a semana. O que adianta? É uma pessoa insensata. Vem para a igreja por vir, mas o comportamento lá fora é como se fosse uma pessoa que não conhecesse Jesus. O comportamento lá fora é como se fosse de um ímpio. Faz tudo que não pode, tudo que a Bíblia diz que não devemos fazer. Insensato. Quando vier a batalha, quando vier o golpe do diabo, ela não resiste. Como está o nosso comportamento nos dias da provação? Como está o nosso comportamento nos dias das grandes lutas? Nós temos vivido dias difíceis, sim, mas não são impossíveis de viver. A prova é que nós estamos aqui. Todo mundo comenta. Vivemos numa pandemia desde março do ano passado. Dias difíceis, lutas, aprendendo a viver todo dia de uma maneira diferente. Mas como está o nosso comportamento nesses dias que são dias de luta? Muitos irmãos, muitos estão se comportando de maneira insensata. Muitos não se revestiram da armadura para enfrentar esses dias difíceis. A prova é, irmãos, que durante um tempo que nós ficamos somente com lives, caiu muito os nossos momentos de adoração verdadeiros. Por que eu só falo isso, pastor? Porque quando nós estávamos nas nossas casas assistindo a live do culto, que deveria ser um culto, nós estávamos lá, jogava para a televisão, mas o nosso comportamento diante do culto que estava acontecendo ao vivo não agradava a Deus. Porque mais você tinha era distrações dentro da sua casa, conversas. O que mais você tinha era distrações. O culto estava rolando na televisão, pastor, e as pessoas nos WhatsApps, nos Facebook, no Instagram, e mesmo assim estavam dizendo que estavam adorando a Deus. Mesmo assim estavam dizendo: não, estou cultuando a Deus dentro da minha casa. Que culto é esse? Que quando a palavra está sendo ministrada, você está no Instagram, mandando mensagem, conversando com os colegas. Que culto é esse? Quando você está no momento de louvor, não teve coragem nem de levantar a sua mão dentro da sua casa para abençoar aquele ambiente. Que culto é esse que nós vivemos? Infelizmente houve um enfraquecimento dos irmãos. Houve aí um desfalecimento, um decaimento da nossa fé, porque nós não encaramos o culto online como se fosse um culto presente. Infelizmente, muitos fizeram isso. Muitos fizeram isso. Nós ainda teremos um ano difícil, 2021. A vacina está chegando, pastor. Glória a Deus, tá. Mas até a vacina chegar em toda a população vai demorar um pouco. Vacina não vem para todo mundo de uma vez. O sistema não aguenta. O sistema fale. Então vai ter uma sequência, um cronograma de vacinação. E até lá, como nós ainda suportaremos os dias maus? Os mais jovens vão ter que esperar. Pastor, mas eu tenho aí meus 40. Vai ter que esperar. Viu, pastor?
infelizmente, para quem tem menos de 60 anos, provavelmente só vai ser vacinado depois do meio do ano. Então até lá, irmãos, maior parte da população continuará nos dias maus. E nós ainda nem sabemos o tamanho da eficácia de uma vacina. Então nós temos que encarar os dias como dias de luta, nos revestindo da armadura do céu, para encararmos, para vencermos as batalhas, e é como a Bíblia diz, permanecer de pé no dia mau, inabaláveis nos tempos de luta. Hebreus capítulo 10, versículo 35, nós iremos encerrar. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Nós estamos vivendo luta, sim, mas não vamos perder a nossa esperança, não vamos perder a nossa confiança no Senhor, porque ela, a Bíblia diz, nos traz uma grande recompensa. Ele diz ainda: vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Amém, igreja? Quantos vão perseverar como eu vou perseverar? Quantos vão perseverar? Dê um forte aplauso ao Senhor, diga glória a Deus, diga aleluia. Aleluia, fique de pé em nome do Senhor.